A mendiga negra cuida de cachorro ferido e o milionário surpreende ao bater na sua porta. A rua estava caótica. O sol da manhã iluminava a selva de pedra, enquanto carros aceleravam e pessoas apressadas se esbarravam umas nas outras. Entre as sombras de um beco, Laís observava tudo. Não era uma simples espectadora. Era uma mulher negra, com o cabelo desgrenhado, os olhos cansados, mas cheios de vida. A vida a havia tratado com dureza, mas seu coração continha uma gentileza rara. Com suas roupas sujas e um olhar que parecia carregar o peso do mundo, ela se sentava de forma quase invisível, aguardando o momento de restabelecer uma conexão com a vida que a sociedade tantas vezes lhe negara. Certa manhã, enquanto remexia entre restos de comida, um gemido agudo quebrou o barulho da cidade. Intrigada, Laís afastou as latas e se aproximou. Era um cachorro ferido. Seu pelo castanho coberto de sujeira e hematomas. Ele estava na sarjeta, assustado e pedindo por ajuda. Laís não pensou duas vezes. Com o coração acelerado, levantou o bichano e, com todo o cuidado do mundo, levou-o para seu abrigo improvisado. Um pedaço de estrutura de papelão que se tornara seu lar. Ela não tinha muito, mas começou a cozinhar um pouco de arroz e frango que restara de sua última refeição. Com cada colherada que oferecia ao cachorro, sentiu um nó na garganta se desfazer. Era um gesto simples, mas para ambos era um alimento para a alma. O cachorro devorava tudo, e Laís ria da forma como ele se lambia, fazendo dela responsável pelo selinho daquele momento. Enquanto isso, a cidade continuava seu frenesi. Pessoas passavam, algumas lançando olhares de reprovação, outras de indiferença. Mas Laís estava imersa naquele pequeno milagre. Então, um homem alto e bem vestido apareceu no horizonte. Rafael, um milionário que possuía uma famosa rede de restaurantes. Ele havia decidido passar por aquela rua, atraído pela curiosidade de onde poderia encontrar os melhores Ingrid. Como alguém com tanto poderia ter esquecido o que era a verdadeira humanidade? Rafael, em um impulso, bateu na caixa de papelão. Laís levantou o olhar, surpresa e desconfiada. O que aquele homem de paletó e gravata queria ali? Aparentemente ele não pertencia àquela realidade. Mas ao invés de desprezo, havia uma empatia profunda. Ele não trouxe moedas ou um pedido para ela sair da rua. Trouxe compromisso e uma proposta de ajuda. Laís viu ali não só uma possibilidade de futuro, mas um convite a revisitarem suas histórias. Conforme conversavam, Rafael ficou intrigado. Laís tinha uma luz que iluminava até os cantos mais escuros de sua vida. Mas ela também carregava marcas de um passado que não tinha certeza se seria capaz de revelar. Segredos sobre sua infância. Uma história entrelaçada com perdas e pobreza. E à medida que a amizade crescia, as conexões entre eles começaram a se entrelaçar, revelando uma intrincada rede de segredos familiares que os ligavam de formas que nem imaginavam. Entretanto, os horizontes nem sempre são claros. Com a presença cada vez mais próxima de um ex-parceiro de negócios de Rafael, que percebia a vulnerabilidade de ambos, uma sombra ameaçadora pairava sobre eles. A complicação iminente não só arriscava a relação nascida da compaixão, mas também a segurança do cachorro, que havia se tornado um símbolo de uma chance de redenção. Mas, em meio ao caos, Laís e Rafael encontrariam força um no outro. O que esse cachorro, agora um elo entre dois mundos, revelaria sobre eles? O que eles descobrirão sobre si mesmos, à medida que lutam contra os demônios do passado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Laís e Rafael falavam, a conexão entre eles se tornava mais palpável a cada instante. O sol estava quase se pondo, tingindo o céu de tons alaranjados.
O cachorro lambeu a mão dela, e Laís sorriu, esquecendo por um momento os desafios diários. Mas de repente, um barulho cortou o clima leve. Um estrondo ecoou das proximidades, e a tranquilidade dos dois foi substituída por um clima de tensão. Rafael ergueu a cabeça, olhando na direção do som. Uma van preta parou abruptamente, e homens em ternos escuros saíram, conversando de forma agitada. Algo estava muito errado. Os homens se aproximaram rapidamente, e o coração de Laís disparou. O que eles queriam? Quem são eles? Laís sussurrou, sua voz tremendo. Rafael franziu a testa. Ele não fazia ideia, mas havia uma sensação avassaladora de que estavam em apuros. Ele olhou para Laís, tentando transmitir calma, mas percebeu que o pânico já se refletia nos olhos dela. Então, um dos homens se aproximou, seus olhos frios como gelo. Rafael Oliveira, ele chamou. E o milionário engoliu em seco. Você sabe o que isso significa? Temos assuntos a discutir. Enquanto os homens cercavam Rafael, Laís sentiu o mundo ao seu redor desabar. Estava prestes a se levantar, quando algo a fez hesitar. Uma lembrança, uma imagem que passou como um flash. O rosto do homem, o mesmo de uma foto que ela guardava há anos. Uma conexão que parecia ilógica, mas era possível. Mas antes que pudesse processar, um dos homens a empurrou de lado, e ela caiu no chão, a dor queimando seu joelho. Saia do caminho, gritou o homem, e a indignação subiu dentro de Laís. Ela não se deixaria intimidar assim. Com um impulso, levantou-se e confrontou o homem. Que você quer, seu idiota? O olhar do homem se endureceu, mas foi Rafael quem respondeu. Deixa em paz, que você quer de mim? A tensão no ar era palpável, e o cachorro instintivamente rosnou, se colocando entre Laís e os estranhos. Foi então que o homem de olhar gelado fez uma revelação chocante. Você não sabe? Tem uma dívida a ser paga, Rafael. E a sua amiga, bem, ela não é quem você imagina. As palavras atingiram Laís como uma bomba. O que ele queria dizer? Rafael olhou para ela, o rosto pálido. O que você sabe sobre ela? A preocupação em seus olhos era real, mas havia algo mais, um reconhecimento que Laís não poderia ignorar. O homem continuou. Ela é parte da história que você tanto deseja esquecer, Rafael. Você e sua família devem muito a ela. A declaração pairou no ar, pesada como o peso de um segredo revelado. Laís mal conseguia respirar. O que isso significava para ela? Que história era essa? Rafaela observou com um novo olhar, um misto de confusão e curiosidade, enquanto os outros homens avançavam. A situação tornava-se cada vez mais perigosa. Mas a verdadeira ameaça não eram apenas os homens. Era a revelação que mudava tudo. Laís sentiu um frio na espinha, o choque a paralisando. O cachorro começou a latir nervosamente, e tudo parecia escorregar entre os dedos. Não sabia que estávamos tão interligados, murmurou por entre lágrimas em seus olhos. Rafael não conseguiu responder. Eles estavam prestes a perder mais do que imaginavam. O caos estava prestes a explodir, e a única coisa que Laís conseguiu fazer foi abraçar forte o cachorro, como se ele pudesse protegê-la. Mas a verdade estava prestes a irromper, revelando segredos que nem ela estava pronta para encarar. O que mais o homem sabia? A dívida que Rafael não conseguia entender. As revelações estavam apenas começando, e tudo que ela poderia fazer era se preparar para o impacto que mudaria suas vidas para sempre. Enquanto Laís tentava processar as palavras do homem, o ritmo acelerado do seu coração ecoava em seus ouvidos. Um calafrio a percorreu e a sensação de que não estava sozinha se intensificou. O olhar de Rafael estava fixo nela, confusionado, mas uma clara determinação começou a se formar em seu olhar. O que você está dizendo? Ele perguntou, sua voz tensa, quase aflita. O homem de ternos escuros sorriu de forma calculada. A dívida é antiga. E você, Laís, tem um papel fundamental nisso. Sua mãe, ela era parte desse mundo. Um mundo que Rafael tentou deixar para trás.
Com essas palavras, a verdade envolveu Laís como um manto pesado. Sua mãe? O mundo de Rafael? Uma conexão difícil de compreender. Isso não faz sentido! Laís gritou, agora com o sangue ferroso pulsando nas veias. O cachorro, perceptivelmente agitado, rosnou ainda mais, como se sentisse a tensão no ar. O homem adiantou-se, desprezando os sentimentos delicados ali expostos. A história que você ignora, a história que você pensa que não lhe diz respeito, é a razão pela qual ele está em apuros agora. Porque, de alguma forma, você é parte do passado dele. Cala a boca! Laís exclamou, enraivecida, como se as palavras do homem fossem uma lâmina cortante. O que ele estaria insinuando? Como assim parte do passado? O que mais ela poderia não saber? Rafael ainda estava em choque, mas algo em seu olhar mudava lentamente, como se a verdade começasse a se revelar diante dele. Antes que a conversa pudesse avançar, o homem de olhar gelado fez um movimento brusco. Vamos acabar com isso aqui e agora. Ele gesticulou e um dos homens atrás dele segurou a mão de Rafael, prendendo-o com força. Você não quer ver o que acontece se não pagar a sua dívida. No mesmo instante, tudo ao redor parecia desvanecer, e a sensação de pânico esmagava o peito de Laís. Então algo inesperado ocorreu. Um carro esportivo vermelho parou abruptamente em frente ao beco, suas luzes brilhantes cortando a escuridão que começava a se formar. As portas se abriram e duas figuras saíram com determinação. Era Nina, a melhor amiga de Laís, e um homem que ela reconheceu por fotos, o irmão desaparecido de Rafael, o mesmo que todos pensavam ter morrido anos atrás. Giovanni. Saia do caminho! Nina gritou, os olhos fixos no grupo de homens. Giovanni se aproximou de Rafael, e o reconhecimento afetou rapidamente o clima. Eu não acreditei quando o vi. Você tá vivo. As palavras de Giovanni estavam carregadas de emoção, mas o clima ao redor se tornava cada vez mais tenso. A presença dele mudou tudo. O homem de olhar frio virou a cabeça, quem sabe pela primeira vez, e por um breve momento, seus olhos esboçaram uma sombra de medo. Você não deveria estar aqui, disse, seu tom agora um sussurro feroz. Ainda não acabou. O círculo de tensão fechou-se sobre eles. As revelações estavam apenas começando a surgir. Laís olhou para Rafael, suas expressões agora entrelaçadas em um emaranhado de emoções. O que mais o passado dela escondia? A realidade, agora tão turva e densa, parecia prometer um caos ainda maior. Ela se voltou para Giovanni, que parecia ser a chave para um mistério muito maior. Você conhece a verdade? Perguntava, a dúvida expandindo-se conforme a tensão aumentava. Você sabe quem eu sou? O que mais havia entre eles que todos eles ignoravam? Os homens ao redor deles começaram a avançar, e Laís gritou. Um grito que ecoou nas paredes do beco. Tudo estava prestes a desmoronar, e a única coisa que ela sabia era que nada seria mais como antes. A pergunta não era o que vai acontecer, mas como eles sobreviverão ao impacto dessa revelação. A tensão no ar era palpável, enquanto os homens de terno se aproximavam, uma sombra ameaçadora pairando sobre eles. Laís observou a expressão de pânico misturado com confusão no rosto de Rafael. O cachorro rosnava, criando um pequeno escudo entre ela e os estranhos, até que um grito cortou a atmosfera densa do beco. Dona Marta, uma vizinha conhecida por sua voz estrondosa, apareceu atrás de uma lata de lixo, seus olhos arregalados. O que está acontecendo aqui? Vocês não têm vergonha de intimidar uma mulher e um cachorro? Sua aparência pequena e franzina contrastava com a coragem que emanava. Os homens hesitaram, mas o homem de olhar gelado não se deixou intimidar. Esse assunto não te diz respeito, mulher. Ele disparou, mas seus olhos se desviaram para Giovanni, que agora estava próximo a Rafael, um semblante tenso em seu rosto. Você não deveria estar aqui, avisou o homem.
Giovanni olhou com firmeza. E você não sabe com quem está lidando. A sensação de um turbilhão se formando aumentava. Laís estava prestes a perguntar o que estava acontecendo, quando um barulho ensurdecedor despencou na cena. Um tiro. Todos se viraram e o coração de Laís parou. O homem de olhar gelado caiu de joelhos, uma expressão de choque estampada em seu rosto, enquanto a fumaça da arma se dissipava no ar. O caos explodiu. As pessoas começaram a gritar. A correria tomou conta da rua. Laís olhou para Rafael, sua mente um turbilhão. O que acabara de acontecer? Giovanni estava atônito, seu corpo paralisado. Ele sabia que o homem no chão não era apenas um desconhecido, mas alguém diretamente ligado ao passado de todos. O que você fez? Ele murmurou, a voz revelando um pânico oculto. A tensão no ar se transformou em um estado de alerta. As sirenes começaram a ecoar ao longe e em poucos segundos carros de polícia apareceram, luzes brilhando através do beco. Laís precisava entender tudo, mas a adrenalina fazia sentir como se estivesse flutuando. Rafael, gritou, puxando-o para perto. O que está acontecendo? Ele olhou para ela, a pele pálida como um lençol. Essa dívida é sobre muito mais do que pensávamos. Eu não sabia que eles viriam atrás de você. As palavras saíram como sussurros incrédulos, levando Laís a questionar tudo o que sabia. A imagem do homem agora caído no chão começou a mudar. Ele não era apenas um agente do passado, mas a chave para uma rede de histórias não contadas. A dor que acompanhava a revelação estava prestes a explodir em seus rostos. O que mais havia entre eles que poderia mudar tudo? A multidão estava em pânico, mas Laís ainda sentia o chão sob os pés se movendo. O cachorro, tão pequeno, ainda rosnava. A cada instante, novos ângulos de luz expunham sombras de segredos inomináveis. O que a mãe dela tinha a ver com tudo isso? O que Giovanni ocultava? A atmosfera tornara-se carregada, e a única coisa que Laís podia fazer era olhar para as caras assustadas ao seu redor, sentindo a pressão crescer. Quem era ele realmente? Sussurrou, mais para si do que para qualquer outra pessoa. A resposta nunca pareceu tão distante. E quando as primeiras luzes da polícia se aproximaram, ela soube que a vida como conhecia nunca mais seria a mesma. Com a revelação do que acontecera, novos perigos se aproximavam, e cada um deles teria que decidir que lado tomar. O destino de todos estava em jogo, e a verdade nunca coube em palavras simples. As perguntas começaram a agir como correntes, cada uma puxando-a para baixo, e a verdadeira batalha estava apenas começando. O coração de Laís disparava, enquanto a fumaça do tiro ainda pairava no ar. As sirenes ecoavam, e a multidão entrava em pânico. Ela mal conseguia processar o que tinha acabado de acontecer. O homem caído no chão parecia surreal, uma cena de filme que havia escolhido ignorar. O olhar de Rafael estava fixo no corpo inerte, enquanto as perguntas se acumulavam entre eles como paredes invisíveis. Quem era ele? Laís murmurou, a angústia apertando seu peito. O cachorro, ainda protegendo-a, rosnava para os homens que hesitavam, como se soubesse que o perigo não estava apenas na cena à sua frente, mas profundo no passado. Giovanni estava paralisado, a expressão de surpresa trocando com a de incredulidade. Você o matou, conseguiu dizer, com uma mistura de choque e raiva. A verdade se desdobrava diante deles, revelando desconfortos que ninguém esperava confrontar. Não fui eu, o homem do olhar gelado sussurrou, enquanto se esforçava para se levantar, mas a dor o paralisava. Eu não tive escolha. Ele não deveria estar aqui. A voz era quase suplicante, como se ele estivesse tentando justificar algo que estava além do entendimento de Laís e dos presentes. Mas para ela, tudo estava claro. Esse homem era parte de um jogo cruel que se desenrolava com vidas inocentes no centro. As sirenes se aproximavam, e a tensão aumentava. Rafael olhou para Laís, com os olhos carregados de uma emoção nova. Não apenas preocupação, mas também algo que ela não podia decifrar. Precisamos ir, ele disse, pegando o braço dela. Mas Giovanni se interveio, sua voz grave cortando o ar.
Não podemos simplesmente sair. Há algo muito maior em jogo aqui. Maior? Laís questionou, a insegurança em sua voz trazendo uma onda de frustração. O que pode ser maior do que um homem caído atirado no chão? Giovanni, você sabe algo que não está me dizendo. O tom dela carregava a ferida da traição, e as palavras ecoaram como lanças. Da multidão, alguém gritou, uma figura de familiaridade. Laís virou-se, para seu horror, reconheceu a mulher que havia sido uma sombra em sua infância. Dona Esther, a vizinha que sempre observava tudo, seu olhar severo penetrando no núcleo de sua alma. Vocês não sabem onde se meteram. Ela advertiu, suas palavras cortando como facas. E você sabe? Giovanni desafiou, a emoção explodindo em seus olhos. Você sabe do que se trata essa dívida? De quem ele é? Dona Esther hesitava, mas então, como se chamasse um poder oculto, ela olhou para Laís e disse, não é só uma dívida. Você tem que ouvir a verdade sobre sua mãe. As histórias que você cresceu ouvindo são mais reais do que pensa. Laís sentiu como se o chão sob os pés tivesse desaparecido. O que você quer dizer com isso? A pergunta pesava. A resposta ameaçava desmantelar tudo ao seu redor. Ela fez um pacto que envolvia muito mais do que você pode imaginar. Dona Esther revelou, a voz cheia de um mistério pesado. E agora, outra vida foi tirada para que esse pacto se mantenha. As palavras caíram como se fossem pedras, cada uma um peso a mais na pressão que se acumulava dentro dela. Enquanto todos olhavam, a sensação de urgência ficou maior. Um homem do lado de fora da multidão gritou. A polícia chegou. Os gritos da multidão se transformaram em caos absoluto. Laís queria correr, mas suas pernas pareciam grudadas no chão. Antes que pudesse decidir, Rafael puxou-a com força. E Giovanni fez o mesmo, seus olhares capturando a mistura de medo e incerteza que pairava no ar. Laís olhou para o corpo no chão, para o homem que, antes de ser um desconhecido, havia revelado algo que ela nunca soube, algo que poderia mudar seu destino para sempre. E em meio ao caos, enquanto eles se moviam para escapar, Laís sentiu uma conexão, um fio invisível entre sua vida e o passado que nunca quis encarar. A verdade estava prestes a emergir e ela percebeu, aterrorizada, que podia estar no centro de uma teia. Quando finalmente confrontasse a verdade, o que ela descobriria sobre si mesma? As sombras do beco pareciam engolir tudo, e o único som agora era o eco distante das sirenes, uma sinfonia de desespero e redenção. E enquanto a multidão se dispersava, Laís soube que as respostas estavam mais próximas do que nunca, mas o custo poderia ser mais alto do que qualquer um estava preparado para pagar. Enquanto a sensação de caos envolvia o beco, Laís ainda tentava compreender o que tinha acabado de acontecer. Rafael a puxou, mas a realidade não se afastava. Era como uma sombra pesada, colada nas suas costas. Ela olhou para Giovanni e a expressão dele queimava com perguntas não ditas. Precisamos sair agora, Rafael insistiu, seu tom cortante ecoando em meio às sirenes. Mas antes que eles pudessem se mover, um grito cortou o ar. Laís, vá embora! Era Dona Marta, a vizinha que sempre tinha uma palavra doce, mas naquele momento parecia estar em pânico genuíno. Ela estava perto o suficiente para que as palavras dela soassem urgentes, quase aterrorizantes. O corpo do homem caído no chão começou a se mover, e eles olharam em choque. Ele se levantou com dificuldade, limpando o sangue que escorria pela testa. Eu não poderia deixar você sair, Laís. Você não sabe o que isso significa. As palavras dele eram uma mistura de desespero e determinação. Do que você está falando? Laís gritou, confusa. Você está ferido? O que você quer de mim? Enquanto isso, o cachorro ao seu lado rosnava ainda mais furiosamente, percebendo a tensão no ar. A figura do homem, caricaturada pela dor e pelo pressentimento, destacou-se por um momento. Você não é quem pensa que é, Laís. Sua mãe, ela me fez uma promessa. Ele se virou para Giovanni,
que estava cada vez mais inquieto. E você, Giovanni, não pode deixá-la aqui. O silêncio que se seguiu foi pesado. A revelação pairava no ar como uma bomba prestes a explodir. Giovanni, normalmente sempre tão firme, agora estava paralisado, os olhos arregalados. O que você quer dizer com isso? Perguntou, quase num sussurro. Ela é a única que pode reverter o que foi feito. O homem respirou pesado, lutando para manter a compostura. Se não tivermos a verdade, todos nós, todos que estão aqui correm perigo. A pressão das palavras era palpável, e o pânico foi substituído por uma compreensão agonizante. Que verdade! A pergunta saiu da boca de Laís, sua voz quase um grito. Nesse instante, as luzes da polícia começaram a se aproximar, e o medo tomou conta novamente. Mas a declaração do homem a acendeu, aumentando a adrenalina em suas veias. O que ela tinha que ver? Qual era o segredo que envolvia sua mãe? Foi nesse momento que a mulher que ela nunca pensou rever apareceu, uma figura familiar no fundo da multidão. Era sua tia Helena, com um semblante sombrio. Laís não havia anos. Helena, ela chamou, o desespero em sua voz sendo ouvido. Não venha pra cá, Laís. Helena gritou, a expressão dela revelando uma verdade não dita. Eles estão vindo. O homem ferido virou-se, percebendo a presença dela. Seus olhos se arregalaram de medo. Você não deveria estar aqui. Eles vão saber. A atmosfera ao redor deles começou a mudar, o ar se tornando pesado, sufocante. Quem são eles? A pergunta de Giovanni foi cortante, mas não houve resposta. O tempo parecia parar enquanto a tensão aumentava. A polícia se aproximava, e Laís estava no centro de um turbilhão. O cachorro rosnava, a multidão agora agitada. E então, como uma cena que desafia a lógica, um tiro ecoou de novo. Desta vez um tiro vindo da direção de Helena. Laís virou-se, seu coração parando ao ver a tia no chão, segurando o braço machucado, um horror estampado em seu rosto. Os olhares mudaram instantaneamente. As palavras que o homem caído havia dito sobre promessas e segredos voltaram à mente de Laís com uma fúria devastadora. O que você sabe? A voz dela tremia, mas havia um fogo dentro que não poderia ser apagado. O que estava acontecendo? Qual era a relação entre sua mãe, aquela dívida e os segredos de sua tia? Os agentes da polícia finalmente chegaram à cena, mas o caos agora estava fora de controle. Enquanto Laís se inclinava sobre a tia caída, o mundo ao seu redor se tornava um turbilhão. O peso das revelações ainda estava lá, pulsando em um compasso frenético. A única coisa que ela sabia era que o jogo de mentiras estava prestes a se desenrolar em algo muito maior do que poderia imaginar. E a verdade era mais sombria do que poderia suportar. Ela olhou para o homem, que agora parecia perdido, e Giovanni, que a observava com uma preocupação que ela não conseguia entender. Toda a vida dela estava prestes a mudar, e a única pergunta que ela tinha agora era: o que mais eu não sei? Laís se ajoelhou perto de sua tia, o coração batendo rápido. O sangue manchava a roupa de Helena, e em meio ao caos, ela parecia tão frágil. A cena ao redor se tornava uma verdadeira tempestade. As sirenes se aproximavam, a multidão em desespero, e a realidade parecia ser um pesadelo que a cada segundo se tornava mais intenso. Helena, fica comigo, por favor. A voz de Laís quicou em desespero, enquanto ela segurava a mão da tia, tentando dar apoio. Helena olhou para ela, e havia um mix de dor e algo mais, como se ela quisesse falar algo importante. Eu não menti sobre a sua mãe, Laís. Foram as últimas palavras que Helena conseguiu pronunciar antes de cair de novo, a consciência escapando como areia entre os dedos. Não, fica comigo! Laís gritou, mas a dor no peito era insuportável. O homem antes caído estava agora se movendo em direção a eles. A expressão de desespero e determinação era impossível de ignorar. Ele buscava algo, mas estava muito longe na maioria das cabeças ao redor copiosas de medo. O que você quer de mim? Laís exigiu, levantando-se de repente, a adrenalina pulando em suas veias. Você precisa saber, todos precisam.
Seu passado sempre foi uma sombra. Ele disse, os olhos fixos em Laís, quase implorando. A verdade vai te libertar, mas também pode te destruir. Com aquelas palavras, algo dentro de Laís estourou. Libertar? Destruir? Que você sabe sobre mim, sobre minha mãe? A voz dela transbordava emoção. Giovanni, ainda tenso, tentou intervir. Laís, isso não é hora para jogar a culpa. Precisamos sair. Mas antes que pudesse terminar, uma voz alta e familiar cortou o ar. Vocês não podem sair, e ninguém vai sair desta situação. Era Silvia, uma antiga amiga de infância, conhecida por ser direta e intensa. Mas o que Laís não esperava era que Silvia estivesse lá, e ainda mais chocante, ela estava acompanhada de outro homem, um que Laís conhecia muito bem. Não, Laís murmurou, o ar desaparecendo de seus pulmões. Era Davi, seu pai, que todos acreditavam estar fora da vida dela. Ele havia desaparecido quando Laís ainda era muito pequena. E agora, ali estava ele, envolto pelo mistério e pela revelação. Pai? A palavra escapuliu dos lábios de Laís como um sussurro. A tensão parou o tempo por um breve momento. Eu voltei para proteger você. Eu não pude estar com você, mas sempre estive lutando nas sombras. A voz dele estava grave, e a dor nos olhos expôs um passado sombrio que Laís pensava ter esquecido. E enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a tomar forma, a verdade piorou. A dívida é minha, e agora você é parte dela. Uma onda de choque percorreu Laís. O que você está dizendo? O que você fez? A realidade parecia desmoronar ao seu redor. O homem ferido olhou entre eles e reconheceu David. Você esteve envolvido nisso o tempo todo. Silvia avançou, os olhos ardendo com determinação. Não só ele, mas todos nós. A dívida e o passado de Laís estão entrelaçados com muitos aqui. Sua mãe não era quem você pensava. Naquele instante, tudo fez sentido, e ao mesmo tempo, nada fazia. Secrets se acumulavam e o peso de cada palavra a sufocava. O que sua mãe havia feito? Quem realmente era ela? Você precisa escolher. Laís. Agora, David disse, as palavras pesadas como âncoras. O que será? Ficar e enfrentar a verdade, ou partir e ficar presa na mentira que sempre foi sua vida? A multidão rugiu ao fundo, e os policiais começavam a alinhar suas ordens. O clima mudava rapidamente. Crises e segredos estavam prestes a explodir, e enquanto a adrenalina corria pela corrente sanguínea da jovem, a única coisa que ela sabia era que, ao abraçar o passado, estaria arriscando tudo o que pensava conhecer. E enquanto Laís olhava nos olhos de Davi e dos outros, uma incerteza se instalou. Qual é a verdade e qual é a mentira? O peso da escolha apertava seu peito. E nesse instante, a explosão de sirenes tomou conta e o beco parecia desmoronar ao seu redor, como se também estivesse esperando pela verdade que ainda não havia sido revelada. Uma verdade que poderia mudar tudo, ou acabar com tudo. Laís se viu em um turbilhão de sentimentos ao encarar seu pai David ali diante dela, após tantos anos. As palavras dele ecoavam na mente dela como um mantra ensurdecedor. A dívida é minha. O espanto tomou conta dela e o ar parecia escasso. As sirenes se aproximavam, mas seu coração já estava preso em um passado que ela mal conhecia. David avançou, quase como se fosse resgatar ela de um pesadelo. Eu lutei para te proteger. Sua mãe. Soube de tudo. A voz dele tinha um tom de urgência que a fazia questionar tudo o que sabia. Ela fez um pacto com forças que vão além do que você pode imaginar, ele continuou. Mas Laís já sentia a cabeça girar. Como isso poderia ser verdade? Pacto? O que você quer dizer com isso? As palavras saíram entrecortadas, a confusão era palpável. A dor na mão de Helena, a cena do homem caído, tudo parecia girar em torno de Laís. O que você escondeu de mim? O homem que estava no chão. Agora se levantava lentamente, como se a gravidade pesasse sobre seus ombros.
Ele olhou para David, e a perplexidade no rosto dele parecia significativa. Este é um jogo muito perigoso. A dívida não é apenas financeira. É um legado de dor que todos aqui carregamos. Ele se virou para Laís, e a intensidade de seu olhar a fazia sentir um frio na espinha. Você é a chave, Laís. E se não cuidarmos disso, todos podem perder. Nesse instante, um estalo soou. Como um flash, tudo se iluminou em sua mente. Alguém gritou, fujam, e então uma explosão ocorreu ao lado deles, fazendo o chão tremer. Detritos voaram, e a multidão explodiu em pânico. As pessoas gritando e correndo em todas as direções. Laís sentiu suas pernas se moverem por conta própria. Rafael! Giovanni! Venham! Ela gritou, o som da voz dela se perdendo no caos. Era como se tudo estivesse saindo do controle. Mas enquanto corria, algo incrível aconteceu. Um reflexo em um vidro estilhaçado chamou sua atenção. Uma figura moveu-se com velocidade, e a verdade impactante surgiu como uma bomba. Era o ex-parceiro de negócios de Rafael, aquele homem de olhar frio que agora se aproximava novamente através da confusão. Você, ele gritou, com um sorriso sarcástico. Que surpresa vê-los todos reunidos. Seu tom era ácido. Seus segredos não vão ficar escondidos por muito mais tempo. Quando ele levantou a mão, Laís percebeu o brilho de uma arma. Agora o jogo muda, ele falou, e o mundo de Laís pareceu parar. O instinto de sobrevivência agiu e ela puxou Rafael para perto, enquanto a adrenalina a atravessava como um raio. Era um momento de decisão. Prepare-se. A explosão anterior tinha apenas sido um aviso. E as palavras do homem soaram como um eco de uma profecia sombria. Mas ali, em meio ao caos, algo mais revelava-se. O homem da arma não estava ali por acaso. Havia uma conexão com David e com sua mãe. Todos nós estamos conectados por esse legado, o homem continuou, seu olhar devorador. E você, Laís, precisa decidir. Você quer saber a verdade ou fugir para salvar sua pele? O tempo congelou. O coração de Laís pulsava. Cada batida, uma explosão de emoções conflitantes. A verdade que ela tanto desejava conhecer poderia ser mais desgastante do que tinha imaginado. E agora, tudo que ela tinha que fazer era um impulso. Mas, de repente, a multidão que tentava escapar parou à sua volta, e a luz começou a brilhar sobre o homem do olhar frio. Ele sorriu, e nesse instante, Laís sentiu que a resposta estava se desfazendo em sombras opressoras. O que a verdade revelaria? E quem realmente estava ali para salvá-la e quem apenas queria destruí-la? Uma dor aguda surgiu em seu peito. Não era apenas o caos em torno dela, mas a dor da incerteza e do desconhecido. A única coisa que ela sabia era que a luta estava longe de acabar, e que o verdadeiro legado, seja ele qual fosse, estava prestes a emergir de forma avassaladora. Laís estava paralisada. O homem com a arma encarava, toda a tensão aumentando como um fio prestes a romper. O que ele disse sobre a verdade a deixou confusa e mais preocupada. O caos ao redor era ensurdecedor, mas ela não conseguia desviar o olhar dele. O que você quer de mim? Sua voz saiu mais forte do que imaginava, mas a dúvida a torturava. Você vai descobrir mais do que imagina, garota. O momento tá chegando, o homem respondeu, como se estivesse se divertindo com o que estava prestes a acontecer. A multidão ao redor começou a dispersar, ainda em pânico. Mas Laís sentiu que havia algo mais, algo esperando para ser revelado. E então, em um lampejo, ela viu a figura de sua tia Helena se contorcendo no chão. Por um instante, o mundo ao redor pareceu desacelerar. A expressão em seu rosto era de dor, mas também de algo mais profundo. Um tipo de desespero que a fazia lembrar de muitos segredos enterrados. Helena! Ela gritou. Mas a mulher não respondeu. O homem da arma se virou rapidamente, seus olhos agora fixos em Helena. Ela sabe mais do que você imagina, Laís, disse ele, quase com um sorriso. Mas quem realmente é você é uma pergunta que poucos se atreveriam a fazer. Naquele momento, a tensão cresceu.
quase palpável, e Laís não pôde deixar de sentir que a verdade estava à sua porta. Foi quando, de repente, Rafael, que estava ao seu lado, decidiu agir. Acalme-se, não precisa fazer isso. Nós só queremos entender, ele falou, a voz dele firme. Mas o homem apenas riu, um riso frio que ecoou na confusão. Entender? A verdade nunca é agradável. Vocês não têm ideia do que vocês estão lidando. E rapidamente ele se virou para David. Você tá aqui, mas você não deveria. Não assim. Como assim, não assim? Perguntou David. Seu rosto agora é uma máscara de confusão. A tensão pulou. O ambiente estava eletrificado. Laís olhou para seu pai, buscando respostas, mas então teve um estalo. O que você sabe dele? A pergunta queimava em seus lábios. O homem abaixou a arma por um momento. Veja, David, a dívida é maior do que você pode imaginar. E você, Laís, pode ser a chave ou a destruição. Sua mãe... Uma explosão interrompeu suas palavras. O chão tremeu e o caos se reestabeleceu. A poeira subiu e cobriu todos. E no meio daquela fumaça, um grito familiar que cortou o ar. Laís congelou. Era a voz de sua mãe. Não, 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 ela gritava. Uma melodia de desespero misturada com dor. Com aquele som, Laís sentiu um frio na espinha. O homem com a arma se virou. Como ela chegou aqui? Ele parecia perder o controle. Naquele momento de confusão e caos, o real sentido da verdade começou a se realizar diante dela. Uma sombra se moveu na fumaça. Uma figura atrás do homem. Era a mãe de Laís, com seu olhar feroz. Chega! O passado não pode vir de novo. A intensidade em sua voz disparou todas as emoções. A revelação de algo muito maior estava a caminho. Rafael e Giovanni trocaram olhares confusos. Mãe? Laís sussurrou, seus olhos arregalados. O homem da arma parecia enraivecido. Você não deveria estar aqui. E com uma fúria inesperada, ele disparou a arma. No momento em que o tiro ecoou, tudo parou. Laís sentiu um nó se apertar em seu peito. Ela não sabia se algo mais poderia vir a mudar ou se a vida como conhecia ia desmoronar. Então, a cena à sua frente se desfez, e ela viu sua mãe ser atingida. Tudo ficou em silêncio. O mundo dela desmoronou em um segundo. E, de repente, a única coisa que importava era aquela verdade aterrorizante. Quem realmente eles eram? E o que o passado dela significava para o presente? A única resposta que Laís conseguia encontrar era a dor e a incerteza. E enquanto a multidão entrava em pânico novamente, a pergunta que ecoava na mente dela era: como tudo isso se conectava na história da sua família? A reviravolta tinha começado, mas o que viria a seguir era um mistério que poderia consumir todos. A explosão ecoou como um trovão, e tudo pareceu parar por um instante. Laís ficou paralisada, o olhar fixo na mãe, que agora estava caindo, uma sombra de dor e desespero. O homem com a arma teve um sorriso vitorioso. Mas Rafael e Giovanni reagiram rapidamente, puxando Laís para longe. Não fique perto dela, gritou Rafael. Mas a determinação de Laís era mais forte que o medo. Ela se aproximou da mãe, cujo olhar misturava surpresa e compaixão. Mãe, o que está acontecendo? Eu sempre estive aqui, Laís. A mãe respondeu, a voz fraca, mas cheia de amor. A verdade veio para te encontrar. Helena estava ferida, mas seus olhos brilhavam com algo que Laís não conseguia identificar. Era medo? Esperança? Então, num impulso, Laís se agachou, pegando a mão da mãe. A dor pulsava como um eco do mundo ao redor. É hora de você saber quem você realmente é, disse a mãe, a fraqueza na voz, revelando a gravidade da situação. A multidão estava em pânico, mas para Laís, tudo desapareceu. O que sua mãe havia revelado parecia mais complicado do que ela poderia imaginar. O homem da arma hesitou por um instante. Algo na expressão dele mudou. Você não sabe com quem está lidando, ele disse, sem confiança. Mas o olhar fixo de Laís era firme e resoluto.
Eu sei mais do que você pensa. Gritou Adrenalina, fazendo com que cada palavra saísse como um grito de guerra. Não vou deixar mais ninguém sair impune. Naquele momento, a tensão estava na superfície e todas as peças começaram a se juntar. Laís olhou para Rafael, que a observava, o coração dele pulsando em um ritmo frenético. Giovanni, por sua vez, estava ao lado dela, o olhar determinado. Com um gesto rápido, Giovanni pegou o cachorro que ainda estava ao lado, buscando protegê-lo. Precisamos de um plano, ele disse, e a voz dele carregava uma nova força. Assim, no centro daquele caos, eles formaram um trio decidido a enfrentar aquele homem. Você vai se arrepender de envolver minha mãe em tudo isso, Laís declarou. E à medida que ela se impunha, a polícia se aproximava, a sirene soando, trazendo uma nova esperança. O homem encarou Laís, uma dúvida passando por seu olhar. Ele sentiu que o cerco estava se fechando, as opções estavam diminuindo. E numa fração de segundo, a figura de sua mãe ao chão, com dor parecia dos sonhos, se tornara uma sombra mais escura. Antes que pudesse decidir, ou mesmo atirar novamente, um grupo de policiais irrompeu pela cena. Abaixe a arma. Agora! Gritaram. E o homem começou a perder o controle. Os olhos de Laís não desviavam dele. E com uma coragem que ela não sabia que possuía, Laís avançou. Sua luta não é com a gente, disse, suas palavras ecoando no beco. É com seu próprio passado, e isso não nos afetará mais. Quando os policiais mobilizaram o homem, a adrenalina deu lugar a um alívio tremendo. Laís virou-se para sua mãe, os olhos cheios de lágrimas. Vamos sair de aqui. Enquanto a polícia levava o homem, a tensão se dissipou lentamente. A multidão começou a se acalmar e os sussurros de confusão se transformaram em murmúrios de compreensão. Laís nela perto de sua mãe, o coração ainda batendo forte. Você tá bem, mãe? A preocupação invadiu sua voz enquanto ela acariciava a mão da mulher. Apenas cansada, meu amor. Foi um longo caminho até aqui, a mãe respondeu, o sorriso suave trazendo um pouco de luz àquele momento sombrio. No meio do barulho, Laís se lembrou da promessa que havia feito a si mesma. Descobrir sua história, enfrentar a verdade. Mas agora, cercada por aqueles que amava, ela sabia que também poderia escolher seu futuro. O mundo ainda estava caótico, mas no fundo, a luz da esperança brilhava intensamente. Laís olhou para Rafael, Giovanni e até mesmo a presença de Helena, todos unidos por um só propósito. Vamos começar de novo, juntos? E assim, enquanto o beco começava a se esvaziar, Laís sentiu que havia algo mais, esperando por ela. Algo que desafiava a escuridão. Um novo começo em meio a revelações intensas. Antes de seguir em frente, olhou para a câmera de um repórter próximo, o que fez o coração dela acelerar. A história não acabou aqui, afirmou firme. A verdade é só o começo. E, se você chegou até aqui, não adianta hesitar. É hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Queremos saber o que você achou e o que espera para os próximos episódios. Então inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa jornada.